meditando nessa tarde diante da incumbência que nós recebemos hoje pela manhã, e já fui para casa já com dor de barriga, na hora do almoço que não tinha apetite direito para comer, um negócio meio estranho no nosso corpo, a reação, né? Mas aqui, enquanto a gente ia para casa, a gente ia pedindo uma palavra da parte de Deus, né, para falar à igreja. E me veio aqui na sexta-feira, no dia 15 de novembro, nós comemoramos nacionalmente o feriado da Proclamação da República do Brasil. E alguns já se esqueceram, eu também tinha esquecido, fui lá ver o que tinha acontecido em 1889, quando, comandando algumas centenas de soldados, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou que o Brasil não seria mais regido por um governo monárquico, né, por imperadores, como foi com Dom Pedro I e Dom Pedro II, devido às crises sociais e econômicas. E então, proclamado um novo regime, e esse republicano. Os vários segmentos buscam soluções na política, forma de governo, pessoas que buscam solucionar os seus problemas na política, na religião, etc. Mas o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar, a proclamar liberdade aos cativos, das vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isto é a graça de Deus. Nós somos chamados, queridos, assim como aconteceu ali em 1889, o nome do cidadão aqui, Deodoro da Fonseca, proclamou a República do Brasil, não mais tendo mais um governo monárquico, e agora temos um republicano. E as pessoas, eu coloquei que as pessoas, elas têm essa tendência de procurar a solução para os seus problemas, para as suas crises. Muitos procuram em políticas, muitos procuram em religiões, etc. E nós estamos aqui, irmãos, sabendo que nós estamos diante da graça de Deus. E aqui, Jesus, né, falou que estava escrito, prediz lá o profeta Isaías, no capítulo 61, que nós fomos ungidos para proclamar o ano aceitável do Senhor, ou seja, proclamar a graça de Deus. E aqui nós estamos para falar da graça de Deus. A graça de Deus se há manifestado, irmãos, trazendo salvação para todos os homens. E nós estamos aqui para pregoar, para proclamar esta graça. E o que é graça? Qual o conceito bíblico de graça? A graça, nós muito bem sabemos que é o favor que os homens não merecem, mas que Deus livremente lhes concede, nos concede. E nós estamos diante dessa graça. E quem éramos sem essa graça? Por que nós vivemos a graça? Eu coloquei aqui, quem éramos sem a graça? Por que nós falamos de graça? A graça se manifestou por causa do pecado de Adão, que pelo pecado também veio a morte, que passou a todos nós, homens. Romanos capítulo 5, versículo 12, fala que todos pecaram. Nós somos herdeiros de Adão no pecado, na morte. Ali no capítulo também 51 de Salmos, fala que Davi falando que em pecado nós fomos gerados. E nós sabemos, irmãos, que o pecado é um dano. O pecado é errar o alvo. O pecado nos consome, o pecado nos mata realmente. Todas as vezes que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos do nosso Criador. Ali Isaías capítulo também 59, versículo 1, fala que as mãos do Senhor estão estendidas e os seus ouvidos não estão tapados. Mas no versículo 2 ali está o dano de novo. Mas os vossos pecados é que faz separação entre nós e Deus. E este é o grande problema, irmãos, que nós como homens vivemos. Este é o grande dano. Diz lá também em Lamentações de Jeremias, fala de que se queixa o homem. De que se queixa? Nós vivemos dia após dia e vemos, né, na televisão pessoas, as notícias
né, de insegurança, de violência, de destruição, de separação nas famílias. De que tem se queixado o homem, a não ser do seu próprio pecado? Nós sabemos, irmãos, que Paulo também escreve na carta aos Romanos, no capítulo 1, ali ele escreve a partir do versículo 29, uma sequência de hábitos danosos que o homem pratica longe de Deus, afastado de Deus. E nós, sem essa graça, nós vamos, como diz lá em 1 Pedro, também em Judas, como animais irracionais. Afastados de Deus, nós só temos dano, nós só temos morte. Diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Nosso pastor escreveu, se não me engano, no jornal: com quem você tem negociado? Que negócio que nós temos feito, irmãos? Se nós temos feito negócio com o céu, nós temos negociado na terra com o pecado. Diz lá em Colossenses capítulo 3, que se nós já estamos ressuscitados com Cristo, nós devemos pensar nas coisas que são de cima, e não nas da terra, que é perecível, que tudo passa, é a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. E nós sabemos que nós não devemos, irmãos, negociar com o pecado. Isso era a nossa vida longe da graça. Por um acaso você que está nos visitando nesta noite e tenha andado afastado de Deus, e tenha andado longe dos caminhos do Senhor, quem sabe como aquele filho pródigo, que pediu a sua herança, saiu, viveu a sua vida dissoluta, a sua vida irresponsável, e foi viver conforme o desejo do seu coração, conforme a concupiscência carnal. Quem sabe você está aqui hoje, ouvindo esta palavra, que é a palavra de Deus. Você tem hoje a oportunidade de se reconciliar com esse Deus, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. E vemos aqui também a própria manifestação da graça, a própria manifestação deste favor que nós não merecemos. O que é a manifestação da graça? Diante de tantos pecados, diante de uma vida de pecado, quem poderia realmente resolver eternamente os nossos problemas, o nosso pecado? Eu coloquei: então, como não tínhamos nenhuma condição, porque estávamos mortos nos pecados e delitos e afastados da glória de Deus, Deus, esse sim, que é riquíssimo em misericórdia, deu o seu Filho. Glória a Deus. João capítulo 3, no versículo 16. E a igreja sabe, nós vamos dizer juntos. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias. Somente Deus, irmãos, poderia fazer isso. Riquíssimo em misericórdia, Ele deu. Não pagou, não cobrou, não faz como o mundo faz. Tudo é dinheiro. Nós vivemos, neste mundo, principalmente o capitalista, que é tudo pago, tudo é dinheiro, como disse aqui o nosso pastor Felipe, que esteve na América há 2 anos. Time is money, olha aí. Tempo é dinheiro, tudo é dinheiro, mas Deus, o nosso Pai, Ele deu o seu único Filho. Ele também riscou a cédula. Tinha uma nota promissória lá, acusando uma dívida. Colossenses capítulo 2, versículo 14, fala que Jesus riscou a cédula. Só Ele poderia rasgar este cheque, rasgar essa nota promissória, rasgar esta dívida. Somente o nosso Senhor Jesus. Ele também diz a palavra de Deus que Ele nos comprou. Diz lá Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz que Ele nos comprou para si, tribos, povos, nações e línguas, para sermos o seu povo. Diz mais a palavra de Deus que nós somos justificados gratuitamente. Olha só, irmão, que manifestação linda, gloriosa e eficaz que é o sangue de Jesus Cristo. Nos justificou gratuitamente.
Ou seja, ninguém poderia pagar. No Salmo 49 ainda fala, no capítulo 49, versículos 7 e 8, Salmo de número 49, eu quero ler esse versículo que ele é muito próprio. Diz aqui a palavra de Deus, 7 e 8: nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam. Então nós vemos aqui, irmãos, que a manifestação desta graça é uma coisa sobrenatural, inalcançável pela vista do homem. Foi do agrado do Pai ainda mais essa manifestação, diz lá Isaías capítulo 53, no versículo 10, que foi do agrado do Pai moê-lo. Isso é importante que nós leamos para que nós possamos ver essa graça de Deus manifesta, porque nós estamos sentados aqui, irmãos, por esta manifestação, por esta graça. Diz aqui: todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Moê-lo, irmãos, que termo forte. Nós vemos, os irmãos na igreja perseguida, tomamos conhecimento de cada situação, de cada perseguição, que nós ficamos: Senhor, eu não sou crente, e nós estamos aqui no Brasil, estamos aqui desfrutando dessa graça, podemos assim, usufruindo, às vezes até de forma irresponsável, porque às vezes tantas coisas que nós podemos fazer. Eu falo isso, irmãos, porque a palavra de Deus falou no meu coração hoje pela tarde, e isso serve para mim. Quantas vezes a gente podia estar fazendo mais, podia estar fazendo melhor, por tudo que o Senhor Jesus pagou, por tudo que Ele sofreu, irmãos. Agradou do Pai moê-lo. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, da nossa alma, porque esta é a manifestação da graça de Deus. Ele mesmo derramou o seu sangue, sem culpa, sem ter, como inocente, sem mácula, sem mancha, sem pecado, desceu à terra para manifestar, para cumprir o propósito da salvação. E nós vemos que todo esse sacrifício foi realizado para que tivéssemos condições de reconciliação com Ele. No Salmo 100, versículo 3, diz que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Nós vemos essa manifestação, nós vemos que nós estávamos mortos, estávamos perdidos, afastados da glória de Deus. Diz lá o apóstolo Paulo que, seguindo o curso do mundo, seguindo a nossa própria concupiscência carnal, graças a Deus eu não tive esta horrenda experiência de vir do mundo para os braços do Senhor, mas nós ouvimos testemunhos, nós sabemos que tem pessoas que viveram realmente no lamaçal, como diz o Salmo 40, no lodo do pecado, querendo sair, escorregando, que o lodo é escorregadio, querendo e não tinha uma solução, mas foi manifesta a graça. E a graça, irmãos, diz a palavra de Deus que nós somos salvos mediante a graça. Isso não vem de nós, como disse aqui, que Ele que nos chamou, Ele nos amou primeiro e nos fez ovelhas do seu pasto. E aqui nós estamos assentados, ouvindo a sua palavra, podendo glorificar o seu nome. Aleluia, glória a Deus. Deus não apenas nos agradou, mas também nos deu condições de vivermos nesta maravilhosa graça. Nós vemos aí a disputa dos sistemas políticos. Nós sabemos muito bem, nós temos lutado contra isso aqui no Brasil, contra o comunismo, porque nós sabemos que é um sistema devasto, um sistema preguiçoso, e aqui nós entendemos pela palavra, pelo Espírito de Deus, que Deus nos deu esta graça maravilhosa,
mas não foi para nós ficarmos com os nossos braços cruzados. Essa graça é tão maravilhosa, esse amor é tão imensurável, é tão grande, que Deus não nos deu apenas para sentarmos aqui aos domingos, ouvir a palavra, muito bem, e ir embora, viver a nossa vida, curtir o nosso lazer, curtir a nossa família. Mas Deus nos deu essa graça para continuarmos nela. E aqui diz a palavra de Deus, como continuar nessa graça? Eu coloquei aqui, pelo Espírito Santo, o nosso Consolador. Quando clamamos por socorro, no momento da angústia, o Senhor, Ele se faz presente. O Espírito Santo, o nosso Consolador, diz a palavra de Deus que Ele nos ensina em todas as coisas. E nós devemos, como disse aqui pela manhã, nos enchermos do Espírito Santo. Devemos, irmãos, buscar cada dia ter uma vida cheia do Espírito Santo. Nós falamos aqui na quinta-feira, pela graça de Deus, sobre oração, e nós sabemos que nós nos enchemos deste Espírito, do Espírito Santo de Deus, por meio da oração. E nós sabemos que nesses últimos dias, quanto tem sido difícil nós pararmos, investirmos um tempo em oração. Parece que nós não temos propósito nenhum nessa vida. Nós falamos aqui sobre o grande pregador da palavra de Deus, que já dorme no Senhor, Miles, que ele falou que o propósito na vida de um cristão é a coisa mais importante, ou na vida de um homem. E quando nós não oramos, é porque nós não entendemos ainda o propósito de Deus na nossa vida. Porque nós recebemos essa graça, irmãos, e nós nos tornamos devedor dessa graça. Romanos, no capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 5, fala que nós somos devedores. E nós não estamos aqui para nos encher, para receber. Agora nós recebemos essa graça, e como Deus, nós devemos agora dar. E nós, para darmos, nós precisamos nos encher, e nos enchermos do seu Santo Espírito, não só, irmãos, para que nós possamos ser consolados, não só para que nós possamos resolver os nossos problemas diários, que são muitos, nossos problemas familiares, mas também, irmãos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Espírito Santo, nós precisamos, irmãos, para mantermos esta graça que nos foi dada. É como disse aqui o pastor Felipe, em uma das mensagens, quando chegou recente, falou que a graça é como um presente que nós recebemos. Quando nós recebemos um presente, nós recebemos um presente tão caro, de alguém tão especial. Será que nós deixamos de lado esse presente tão caro? Não, mas todo dia a gente vai lá, cuida, a gente quer olhar o presente, a gente quer usar com cuidado, nós queremos zelar, e assim deve ser a nossa vida. Nós devemos manter aquilo que nós recebemos de graça. E é uma facilidade, irmão, muito grande, nós como ser humano, de esquecer, principalmente as coisas espirituais. Diz ali no Salmo 106, que o povo de Israel, quando saíram do Egito, foram ali salvos das mãos de Faraó, diz a palavra que cedo se esqueceram das maravilhas do Senhor. Então nós vejamos, irmãos, a necessidade de preservar esta graça. Vejamos a importância de manter esta graça, porque o Senhor um dia vai cobrar de nós. Espírito Santo, nós devemos encher do Espírito Santo, devemos orar no Espírito Santo, esperando a misericórdia. A igreja primitiva era persistente na oração. E como eu falei, nós precisamos retornar a este princípio, o princípio da oração. Estavam ali todos unânimes, obedecendo a ordem do Senhor Jesus, que era estar juntos, orando ao Senhor, buscando a sua face, buscando o poder, buscando os dons espirituais, para realmente serem usados, porque este é o propósito a qual nós fomos criados. Primeiro, louvar ao Senhor, e segundo, sermos usados conforme a vocação e eleição que Ele nos deu. Espírito Santo, oração. Terceiro ponto que nós devemos nos apegar para manter essa graça, que é a igreja.
Muitos têm se afastado, muitos não dão valor aos trabalhos da igreja, ao ajuntamento da igreja, a essa assembleia do Senhor, essa reunião, a qual diz a palavra de Deus que Ele se faz presente quando nós estamos juntos. Diz lá em Mateus 18 que tudo que nós concordamos um com o outro, a Bíblia fala que tudo que nós ligamos na terra, nós ligamos no céu. Por isso a necessidade, irmãos, da comunhão, a comunhão da igreja uns com os outros. Nós temos comunhão com os outros e o sangue de Cristo nos purifica. Tem gente que não quer viver em comunhão e fala que vai chegar no céu. Agora como? Sendo que a palavra de Deus, aqui em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, fala que nós devemos ter comunhão uns com os outros, devemos ter prazer um com o outro, devemos estar aqui com um sentimento de alegria, servindo ao Senhor. Eu sei que nós temos os problemas, né, pessoais, individuais, crises existenciais, que nós chegamos aqui, às vezes com a cara emburrada, com a cara fechada, diz: irmão, passa, só a misericórdia. Mas é aqui, irmãos, que é o hospital. É aqui que nós vamos resolver os nossos problemas. É aqui que às vezes você vê um sorriso de um irmão que você nunca esperou um sorriso. O irmão vem e te abraça e você, poxa, resolveu aquele problema. Aí você vem e escuta a palavra ungida, aquela gota necessária que você precisava. É aqui que nós vamos encontrar isso, irmão. Em outro lugar, jamais nós vamos encontrar isso. Nós devemos valorizar para manter esta graça. Mas o que aqui na igreja? Na humildade e na submissão. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6, fala ali que nós devemos ser, irmãos, sujeitos aos nossos pastores. Nós devemos ser humildes, devemos nos humilharmos para que a seu tempo Deus nos exalte. E quanto é difícil, irmão, matar essa carne, matar esse nosso ego que luta em desobedecer, em não fazer aquilo que foi determinado, em não cumprir. E nós sabemos que é na igreja que nós aprendemos, é através da palavra, que é o próximo ponto. A palavra, eu coloquei que quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Tem muita gente que não gosta da palavra. Eu já vi pessoas que participam do culto até a hora da palavra. Chegou a hora da palavra, ele desce, ele vai tomar água, ele vai no banheiro, ele vai lá atrás, conversa com um, com o outro. Tem igreja que ainda tem cantina no horário do culto e estão perdendo a palavra. E diz a palavra de Deus no Deuteronômio que essa palavra aqui que eu estou dizendo pela graça do Senhor é a vossa vida. Esta palavra aqui, irmãos, é espírito e vida. A carne para nada presta. O que presta, o que realmente vai nos levar para o céu, o que realmente vai nos salvar é a palavra. Diz ainda Salmo 119, versículo 116, que essa palavra é que nos sustenta. Quando nós enchemos o nosso depósito, quando nós nos enchemos da palavra, essa palavra vai ter o seu valor no dia da angústia. No dia da angústia você vai lembrar da palavra. O Espírito Santo vai te fazer lembrar. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele vai te fazer lembrar no momento da angústia. Por isso nós devemos, cada dia mais, irmãos, dar valor à palavra. Custe o que custar. Custe o que custar. Venha e ouça a palavra. Toda terça temos aqui culto de doutrina. Todo domingo pela manhã o pastor tem te falado sempre, irmãos, escola dominical. Irmãos, é graça, como o pastor Zé fala aqui, mas não é de graça. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Mais uma coisa, obediência, fazendo a vontade de Deus. Obediência, irmãos, é uma coisa tão necessária que o próprio Cristo, Hebreus capítulo 5, versículo 8, o próprio Cristo aprendeu a obediência por meio de tudo que padeceu. O nosso Cristo padeceu para aprender. Você vê, Deus aprendendo. É claro que Ele veio aqui como exemplo para nos ensinar, para nos mostrar, mas sofreu. Em tudo foi tentado e não teve pecado. E Ele fez isso por acaso ou fez? Eu vou fazer aqui porque só para mostrar que eu sou Deus. Não. Ele vai exigir de nós. Ele vai exigir de nós esta graça, porque Ele não sofreu à toa, irmãos. Ele desceu da sua glória para nos ensinar.
E nós estamos aqui diante da sua vontade, a vontade de Deus. Muitos dizem: Senhor, Senhor, mas não praticam a verdade e não fazem a vontade de Deus. O próprio Jesus, eu coloquei, aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu. Ou seja, irmãos, é claro que nós somos falhos. Certa vez aqui o pastor também pregou sobre o perigo da meticulosidade, né, que é a ansiedade de não errar. Aquilo ali ficou gravado na minha mente, porque nós também não podemos partir para esse radical, para esse extremo. Ai meu Deus, eu não posso errar, eu não posso aqui pecar, ficar desesperado, aquela ansiedade. Não, viva uma vida tranquila, porque o próprio Espírito Santo está te guiando, o próprio Espírito está te confortando, está te orientando, está perdoando. Deus, Jesus como advogado, está perdoando também o seu pecado. Nós estamos aqui, irmãos, e nós temos Jesus ainda como nosso advogado. Esta é a graça, irmãos, que nós devemos manter. Pecou, o pecadinho que for, pede perdão rápido e volta para o caminho da verdade. Mas não insista, nós não devemos insistir no caminho da mentira. E mais, nós recebemos também a fé para mantermos essa graça. Cada um de nós recebemos uma medida, uma porçãozinha de fé para vivermos esta maravilhosa graça. Romanos capítulo 2, versículo 3 ali diz que nós recebemos esta medida de fé para que nós possamos caminhar. E nós, irmãos, recebemos esta graça. Muito bem, nós sabemos de onde nós viemos, do pecado, viemos da morte, fomos ressuscitados com Cristo. Nós agora sabemos como que foi esse processo da manifestação através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós estamos na graça. E aí, estagnamos? Não. Diz a palavra de Deus que nós devemos desenvolver esta graça em todas as circunstâncias que vivenciamos na vida. É uma porta aberta para o crescimento na graça. Esse eu quero ler 2 Pedro capítulo 1 versículo 5. 2 Pedro capítulo 5. Aleluias, glória a Jesus. 2 Pedro capítulo 1 versículo 5. Aleluias, louvado seja o teu nome, Senhor. Capítulo 1 versículo 5 diz assim a palavra de Deus: e vós também, pondo nisto, em que? Nesta graça, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai-vos, desenvolvei esta graça, acrescentando à vossa fé a virtude o conhecimento, e o conhecimento o equilíbrio, a temperança, o domínio próprio, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então nós temos aqui, estamos diante aqui de um crescimento, irmãos. Diz o escritor aos Hebreus que nós, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Nós não estamos aqui para ficar estagnados. Certo momento da minha vida, eu estava lá na UPP Macaco, Morro dos Macacos, um morro muito tranquilo, os irmãos sabem, ali no Rio de Janeiro, e estava ali, já estava, né, sem perspectiva. Eu vou ficar aqui, por aqui, daqui mesmo eu já subo. Estava ali no morro, né? Então toda noite no nosso setor ali, e os caras vinham e mandavam bala sem dó mesmo e saía, porque sabia que a gente não podia sair dali. Aí depois de uns 5 minutos, 6, 10 minutos, a gente colocava no rádio, aí ia uma outra guarnição, ia atrás deles, mas eles são muito rápidos, conhecem o morro, enfim, estava ali já sem perspectiva. Mas Deus nos, né, como disse aqui, o Espírito Santo, né, Deus por sua infinita misericórdia e graça, viu a nossa angústia, o nosso sofrimento, porque ninguém conhece ninguém, por isso que nós devemos
valorizar, irmão, cada irmão que entra aqui, porque nós não sabemos a luta do irmão. E eu estava ali, irmão, sem perspectiva. E Deus, né, tocou no meu coração, e graças a Deus, Deus nos deu a vitória, e nós viemos para a Volta Redonda, estamos aqui já há quase 3 anos, pela graça de Deus. E enquanto aqui, Deus nos tocou. Levei minha esposa para fazer um vestibular. Ela vai ficar brava comigo, mas ela ficou, mas agora entendeu, agora está mais tranquilo. Eu levei ela, inclusive, para fazer um vestibular ali de pedagogia. E quando ela fazia o vestibular, me deu aquela vontade de estudar. Eu falei assim, ai meu Deus, preciso estudar, mas eu sou o mantenedor da casa. Aí, a minha casa, a minha família precisa de mim, que eu preciso de uma renda melhor. Enquanto ela fazia o vestibularzinho dela lá, eu fui lá no Educar Mais Brasil, fui lá, me cadastrei. Aí não deu, sei que eu cheguei em casa, deu. E na mesma hora eu consegui a bolsa 50%. Aí arrumei um cartão aí, paguei. Sem condições também para pagar, fui e paguei. E aí paguei. E aí, não, mandei um print para um amigo, falei assim, rapaz, vê se isso é verdade mesmo, porque fui sorteado agora, acabei de cadastrar aqui e fui sorteado. E fui e fiz. E estou lá, tô no 3º ano, já consegui mais uma bolsinha lá, agora estou direto pela faculdade, e Deus abriu as portas. Ou seja, Deus espera de nós, irmãos, coisas melhores. Deus espera que nós possamos crescer na virtude, na fé, no conhecimento, tanto secular quanto o crescimento de Deus. E Deus espera isso de nós, porque cada vez que nós buscamos crescer, nós estamos dependendo do Senhor e queremos conhecê-lo melhor. E isso Deus se interessa muito quando nós procuramos crescer. E essa é um testemunho que os irmãos devem também, aqueles que têm sonhos, vão em busca dos seus sonhos também. Claro, nós não estamos aqui só para viver espiritualmente, viver com uma viseira, não, nós estamos aqui para usufruir, irmãos. Aqui no finalzinho, nós vamos falar sobre o benefício da graça e vamos encerrar, porque o tempo já foi. Aonde desenvolvemos essa graça? Primeiro, pessoalmente. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16 diz que tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás. Olha só que interessante. Te salvarás. E tem muita gente que fala sobre a predestinação, uma vez salvo para sempre, pronto, não precisa de mais nada. Só descansar e curtir e não. Aqui está. Tem cuidado de ti mesmo. Isso é diariamente, irmãos. A oração do nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, ele fala, livra-me do mal. Nós tem que estar diariamente diante da oração. Isso, buscar ter prazer, irmãos. Eu falei aqui na quinta-feira, que deleitar no Senhor é ter prazer, irmãos, como o Geel falou depois, eu falei sobre exercitar, que a oração é como um exercício que nós devemos estar sempre praticando. Falei que nós devemos exercitar assim como uma pessoa que hoje tem prazer em ir para uma academia, que não pode ficar sem academia. Assim deve ser a nossa vida de oração. E ele falou que, viu na rede social, o cara que escreveu lá, levantando não sei quantas gramas da pasta de dente, levantando a xícara. E, irmãos, se for necessário, nós devemos realmente fazer isso, só que espiritualmente. Cada ato nosso, cada movimento nosso, nós devemos estar orando, porque nós orando, nós afastamos o pecado, afastamos o mal, nós estamos buscando o que Deus tem reservado, que são os benefícios, as suas promessas para nós, porque Deus não nos chamou somente para estarmos aqui sentados, Deus nos chamou para desenvolver. E aonde nós vamos desenvolver? Primeiramente em nós. A graça precisa ser manifestada, irmãos, no casamento. Nós tivemos uma palestra ali, eu acabei me oferecendo para participar daquele encontro de casal. O pastor apenas fez um comentário e fiz um tipo de palestrar lá no Rio. Falei assim, pastor, deixa eu ir. Desesperado. Aí o pastor falou, tá bom, coitado, não vai falar não. Aí, cara, eu fui, irmãos, e foi uma bênção realmente. Ali nós alimentamos, porque nós realmente precisamos manifestar esta graça, irmãos, no casamento. A graça precisa ser manifestada no casamento.
Eu quero que os irmãos abram aí também 1 Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. 1 Pedro 3 e 7. Diz assim a palavra de Deus. Primeira Pedro, capítulo 3, versículos 6 e 7. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Nós devemos, irmãos, praticar essa graça no casamento. Homens com o devido cuidado com as suas esposas e mulheres em sujeição ao seu marido. Nós temos visto, irmãos, hoje os ataques do nosso inimigo, do nosso adversário na família. Quantos divórcios, quantas informações que chegam até nós de lares que estão destruídos, de lares que estão realmente arruinados e que às vezes nós estamos do lado e nós não temos condições às vezes de falar, de orientar, porque nós também estamos. E nós devemos, irmãos, buscar essa graça no nosso casamento. Devemos, irmãos, ter cuidado com a nossa esposa, no trato, nas palavras. Devemos, ali como o pastor nos ensinou, ter carinho, ter brincadeiras. E nós, irmãos, aprendemos bastante naquele dia ali, e se tornou para nós uma responsabilidade. Eu digo a você, irmão, digo a você, minha irmã, cuide do seu casamento, faça isso, tenha o seu esposo. Vamos voltar a esse princípio. Eu coloquei aqui, ó. É muito perceptível os ataques do diabo às famílias nesses últimos dias. Precisamos retomar o caminho de uma vida piedosa, essencialmente homens e mulheres, cumprindo seu papel estabelecido por Deus no princípio. Há uma urgência, irmãos, de nós entendermos isso, o que está acontecendo. Às vezes nós nos fechamos, às vezes nós ficamos enclausurados nas nossas atividades, que são muitas, diárias, né? Trabalha, estuda, aí já tem também o trabalho da igreja, e nós, irmãos, não estamos nos apercebendo que nós estamos deixando brechas, estamos deixando lacunas, e às vezes não tratamos, conforme diz Efésios capítulo 5 também, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim deve o homem amar a sua esposa e se entregar por ela, ter carinho com a sua esposa, e a sua esposa reconhecer o seu marido como cabeça do seu lar. Voltemos a este princípio, irmãos, porque é o lugar de nós manifestarmos a graça de Deus. É primeiro na nossa casa, primeiro na nossa vida, preservando a doutrina, a sã doutrina, e depois no casamento, e depois, por consequência, na família. Rapidinho, os benefícios da graça. Nós somos salvos pela graça. Efésios 2:8, isso é mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus mediante a fé. Temos paz com Deus. Como nós temos visto pessoas enfermas na sua emoção. Nós falamos aqui sobre a oração, que a oração ela oxigena a alma. Além do seu poder da ciência, que foi comprovado cientificamente, pessoas que oram, pessoas que buscam em algum certo tipo de religião, essas pessoas elas já são beneficiadas. Agora, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, nós temos paz com Deus. O benefício da graça é ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, é ter alegria completa, irmãos. João 15:11 fala que Jesus fala assim: tenho-vos dito isso, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos acesso ao novo e vivo caminho. Hebreus 10:20. Pelo sangue de Jesus, irmãos, nós temos acesso ao trono da graça.
em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do mundo. Ontem nós tivemos um culto ali, eu falei que quando nós, no culto militar em Vila Maria, eu falei que quando nós estamos, que é muito comum isso, estamos em perigo iminente, nós não temos ali aonde se segurar, a não ser espiritualmente. O Senhor vai na frente. É a única forma que nós temos, ou seja, este novo e vivo caminho. É vivo, irmãos. Nós podemos usar ele, nós podemos a qualquer momento, em qualquer lugar, usar esta graça, este poder que Deus nos deu. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quer ter experiência com Deus, irmãos? No momento da angústia, clame ao Senhor. Mas para isso nós precisamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, invocar enquanto está perto. Os que rejeitam a graça, nós temos aqui os que rejeitam a graça, o tempo já se foi, as tornam em algo barato, sem valor, banalizam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, tornando em libertinagem. Então, irmãos, nós devemos ter muito cuidado para não perdermos o que nós temos ganhado, esta graça. Então, prossigamos para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo, para uma carreira que nos está proposta, correndo com paciência, olhando para Jesus e crescendo em sua maravilhosa graça. Não somente a crer no Evangelho, mas também padecer, mas a batalhar também pela graça com uma necessidade. Nós somos salvos, irmãos, e é necessário mantermos esta graça. Eu quero encerrar aqui, irmãos, com Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. A graça, irmãos, ela não termina aqui. Nos séculos vindouros ainda tem muito mais riquezas desta graça. Se é gostoso estar na presença do Senhor, se é gostoso, irmãos, ter as promessas de Deus como benefício, este poder que nós recebemos para enfrentar o mal, muito mais, irmãos, está por vir. Aquilo que o olho não viu, que os ouvidos não ouviu e nem chegou ao coração do homem, é as coisas que o Senhor tem preparado para aquele que nele espera. Então, irmãos, valorizemos esta graça. Devemos ter zelo, cuidado por esta graça, porque é como um presente que nós recebemos. E quando alguém nos dá um presente, nós cuidamos, e nós zelamos, e nós usamos, e nós usufruímos, essa pessoa que é Deus, Ele tem prazer, porque Ele é um Deus de infinita riquezas, nós não sabemos. Ele tem prazer em dar mais para você, mais e mais, porque o nosso Deus é infinito. Que Deus continue abençoando os nossos corações, que esta palavra fique gravada em nosso coração, em nome de Jesus.